Os Ents são uma raça? Eles têm alma igual às outras raças? Quem os criou? O que aconteceu com eles após o fim da batalha contra Sauron? O que aconteceu com Isengard após a derrota de Saruman? Os Ents encontraram as Ent-esposas? Eles tiveram algum fim, um destino final? Nesse vídeo vou te dar todas essas respostas. Vamos mergulhar na história dessas incríveis criaturas que são tão pouco exploradas, mas tão incríveis e complexas quanto as outras. Veremos como elas foram criadas, como as Ent-esposas se perderam dos Ents, as preferências de vida que ambos tinham, se eles se encontraram e o que fizeram após o apocalipse do mundo. Sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. A Torre de Orthanc pertencia a Gondor. Ela foi construída pelos Dúnedain ainda na Segunda Era, mas na Terceira Era a fortaleza ficou abandonada. Saruman pediu ao regente de Gondor que o deixasse ficar lá. Então as chaves foram entregues ao mago, isso antes dele demonstrar suas intenções malignas. Assim que os Ents invadiram a fortaleza e venceram os orcs que estavam ali, deixaram Saruman preso na fortaleza, pois Gandalf tinha pedido a Barbárvore que não o deixasse escapar dali. Com o fim da Guerra do Anel e a derrota de Sauron, a Sociedade do Anel, juntos com os senhores de Valfend e Lórien, passaram por Isengard e lá tiveram uma conversa com Barbárvore, também conhecido como Fangorn, e a floresta em que vivia também levava seu nome. Como falado anteriormente, Gandalf pediu a ele que não deixasse Saruman escapar, mas o Ent deixou o mago fugir, e assim ele disse a Gandalf: ele partiu. Sim, partiu há 7 dias. Deixei-o partir. Agora, não me diga, Gandalf, que eu prometi mantê-lo a salvo, pois eu sei disso, mas as coisas mudaram desde então, e eu o mantive aqui até que ele estivesse impossibilitado de fazer qualquer mal. Você deve saber que acima de tudo eu odeio prender coisas vivas e me recuso a manter presas até mesmo criaturas como essa, a não ser que a necessidade seja extrema. Uma cobra sem presas pode rastejar para onde quiser. E Gandalf assim fala a ele: você pode estar certo, mas a esta cobra ainda restava uma presa, eu acho. Ele tinha o veneno de sua voz, e julgo que persuadiu você, até mesmo você, Barbárvore, conhecendo o ponto fraco de seu coração. Bem, ele se foi, e não há mais nada a dizer. Mas agora a Torre de Orthanc volta para o rei, a quem pertence, embora talvez ele não precise dela. Antes de partir, Barbárvore obrigou Saruman a trancar a torre e entregar as chaves de Orthanc. Como podem ver, diferente do filme, pois na versão estendida ele morre, e na versão do cinema entende-se que ele permanece preso na torre. No livro, Saruman conseguiu fugir de Isengard e planejou um ataque ao condado, e quando os 4 hobbits chegaram lá, precisaram lutar contra o mago que havia usurpado a chefia daquelas terras. Agora aquela torre pertencia a Aragorn, e ele doou toda aquela região de Isengard para os Ents. Também deu a eles autonomia governamental, ou seja, os Ents agora tinham seu próprio reino, e Isengard passou a ser chamado de Jardinárvore de Orthanc, embora a torre permaneceu como propriedade de Gondor, pois assim o rei disse ao Ent: darei aos Ents todo este vale para que o usem como quiserem, contanto que mantenham vigilância sobre Orthanc e cuidem para que ninguém entre nela sem minha autorização. As chaves da torre foram entregues a Aragorn. Ele desejou boa sorte à busca pelas Ent-esposas, e essa foi a resposta de Fangorn. As florestas podem crescer, os bosques podem se espalhar, mas não os Ents. Não existem entinhos. Aragorn disse, mas agora talvez haja mais esperança em sua procura. Terras que estiveram por muito tempo fechadas ficarão abertas para vocês na direção do leste. O Ent então respondeu, é muito longe, e nestes dias existem muitos homens. O Ent disse adeus a cada um deles, curvou-se 3 vezes com grande reverência a Galadriel e Celeborn e disse a eles: faz muito, muito tempo que não nos encontramos junto à árvore ou pedra, a Vanimar, Vanimalion Nostari. É triste que nos encontremos só agora, no final, pois o mundo está mudando. Sinto isso na água, sinto isso na terra, e farejo no ar. Não acho que nos encontraremos de novo. Celeborn disse, eu não sei, mais velho. Mas Galadriel falou, não na Terra-média, não até que as terras que jazem sob as ondas se ergam de novo. Então, nos prados de salgueiros de Tassarinã podemos nos encontrar na primavera. Adeus. Guardem bem as informações contidas nessa despedida, pois as usaremos daqui a pouco. Muito bem, cheguei no ponto em que queria. Como pudemos ver, Isengard se tornou o reino dos Ents, e além daquela região, toda a floresta Fangorn continuou a ser morada daquelas criaturas. Então na Quarta Era, Jardinárvore de Orthanc se tornou uma linda floresta com lindos bosques e jardins, e passou a ser um dos lugares mais lindos da Terra-média. E afinal, o que aconteceu com os Ents e as Ent-esposas? Elas foram encontradas?
Ou essa raça dos entes chegou ao fim? As respostas para essas perguntas não estão disponíveis nos livros, e Tolkien também não respondeu, na verdade. Assim ele disse na carta 338, quando perguntaram se os entes encontraram as entesposas. Não sei. Isso mesmo. Para nos ajudar bastante, ele disse que não sabia. Por isso, para responder tantas perguntas, tive que mergulhar nos livros, ver tudo o que falava sobre essas árvores falantes, e mesmo assim, essas respostas são especulações de todo estudo que fiz. Primeiro precisamos entender que tudo indica que Tolkien tinha uma ideia em mente sobre o destino dos entes e das entesposas. Dizendo não saber sobre elas, parece que ele desistiu de escrever e não quis falar sobre isso. Os entes são uma raça, assim como elfos, homens e anãos. Eles foram criados pela Valia e Yavanna. Podemos compará-la a uma deusa da floresta. Na criação do mundo, ela fez tudo o que há de verde, tudo o que cresce e dá fruto. E Eru Ilúvatar, o deus supremo desse universo, deu aos entes uma alma, da mesma forma que deu às outras raças. Isso você vê no Silmarillion, quando Eru disse que daria espíritos a eles. E também no livro A Natureza da Terra-média explica sobre os espíritos dessas raças, e foi dado alma aos entes da mesma forma que aos elfos, homens e anãos. Em lugar algum encontramos uma resposta para essa pergunta. Então, para poder responder isso, precisamos usar a raça dos anãos e o destino das almas de todas as raças após a morte. Lembrando que essas raças possuem duas partes, seus corpos e seus espíritos, ou almas. Os elfos são imortais, porém podem ser assassinados ou podem morrer de desgosto. Como eles estão presos ao mundo, suas almas não podem abandonar o mundo. E quando morrem, suas almas vão para os salões do Valamandos. Podemos comparar esse Valar com o deus da morte, e essas almas ficam aguardando ser ressuscitadas. Os homens são mortais. Na verdade, a eles foi concedido a dádiva da mortalidade. É considerado uma dádiva, pois, quando morrem, suas almas vão para junto de Eru. Os anãos foram criados pelo Valar Aule, esposo de Yavanna. Não se sabe ao certo o destino de suas almas após a morte, mas o próprio Aule disse que suas almas também vão para os salões de Mandos, porém salões separados aos dos elfos. Mas após o apocalipse do mundo, conhecido como Dagor Dagorath, eles terão uma importante missão. Ajudarão Aule a reconstruir o mundo. Já sobre os entes nada é falado, por isso vou ter que usar de conjecturas para chegar numa resposta plausível. As almas não são do mundo, apenas Eru tem o poder de criá-las. Ele faz isso com a imperecível chama, um poder exclusivo dele, capaz de dar vida. E essas almas são intrusões de Eru no mundo, ou seja, ele as cria e envia para os corpos nascidos, seja de qualquer dessas raças mencionadas. Esses espíritos não morrem, apenas os corpos materiais têm a possibilidade de morrer, então seria inapropriado dizer que os entes morrem para sempre. Os corpos dos entes podem sim morrer, ou como o próprio Barbárvore relatou que muitos deles apenas ficam imóveis, adormecidos, idênticos a árvores, e só despertam se algo muito grandioso acontecer, ou seja, é possível que vivam por eras e eras adormecidos, sem que suas almas abandonem seus corpos. Isso nos faz ter a certeza que ela sai apenas com a morte. Muito bem, isso tudo são fatos. O que não fica claro é o que acontece quando morrem, mas podemos levar em consideração o que acontece com os anãos, pois suas almas vão para os salões de Mandos, e lá aguardam o fim do mundo, já que eles irão ajudar Aule a recriar o novo mundo. Aconselho você a ver meu vídeo sobre a Dagor Dagorath, está repleto de boas informações, tenho certeza que você vai gostar. Nada mais justo e crível que os entes terão o mesmo destino, ou seja, suas almas irão para os mesmos salões que os anãos e aguardarão a recriação do novo mundo, e ajudarão Yavanna a fazer jardins e florestas ainda mais belos. E isso fica ainda mais explícito quando Celeborn e Galadriel se despedem de Barbárvore, pois o ente diz que eles nunca mais se verão, já que os elfos estão indo para as terras imortais, mas Celeborn diz, eu não sei, o que dá a entender que não é uma certeza que eles não se verão. Mas Galadriel mata a charada quando diz, não na Terra-média, não até que as terras que jazem sob as ondas se ergam de novo. Então, nos prados de salgueiros de Tassarinã podemos nos encontrar na primavera. Aqui ficou mais do que claro, e vou explicar detalhadamente. Quando ela diz não na Terra-média, está querendo dizer que não se verão até após o apocalipse do mundo, a Dagor Dagorath, pois é até quando a Terra-média vai existir. O mundo todo será destruído nesse apocalipse. Já as terras que jazem sob as ondas é Beleriand, terras que foram afundadas na Guerra da Ira, uma guerra que aconteceu no fim da Primeira Era, entre os Valar e Morgoth, o terrível inimigo do mundo. E de tão terrível que foi essa guerra, ela se afundou. Então, quando Galadriel diz que essas terras se erguerão, está dizendo que será recriada.
Inclusive, quando ela diz que se encontrarão nos prados de salgueiros de Tassarinã, ela está se referindo à floresta de Tassarinã que ficava em Beleriand. Com essa informação de Galadriel, fica fácil entender, pois com o fim da Dagor Dagorath, o mundo será recriado. Os elfos serão ressuscitados e passarão a viver nesse novo mundo. E esse será um mundo perfeito, um completo paraíso. Para resumir, um verdadeiro céu. Então podemos ver que os elfos não precisarão mais viver em Valinor. O mundo inteiro será a habitação deles. E quando ela disse que eles se encontrarão em Beleriand, eles se encontrarão nesse continente refeito, nessa floresta refeita. Sim, eles encontraram. Mas calma, vou te dar argumentos suficientes para acreditar nisso. Quando Merry e Pippin encontram Barbárvore, o Ent fala sobre as Entesposas, o porquê elas se afastaram. Na verdade, elas tinham um motivo para se afastar, e o motivo era a forma delas viver. Os Ents são diferentes das Entesposas. Enquanto eles amam as grandes árvores, florestas e as montanhas, elas preferem as árvores menores, os bosques, os jardins. Foi por isso que eles se separaram, pois com o fim de Beleriand e a escuridão de Sauron, os belos jardins e as imensas florestas foram se extinguindo. Assim, as Entesposas decidiram procurar novas terras em que pudessem fazer belos jardins. Elas então passaram a viver no leste da Terra-média, lugar conhecido como Terras Castanhas. Como podem ver nesse mapa, os Ents viviam na Floresta Fangorn, habitat ideal para eles, e as Terras Castanhas não era muito longe dali, e passou a ser um habitat ideal para elas. Apesar da distância não ser tão grande, eles passaram a se ver menos, e num dia em que os Ents foram até lá, encontraram um deserto. Estava tudo destruído e queimado, e para tristeza deles, as Entesposas não estavam mais lá. Eles procuraram por muitos lugares, mas não as encontraram, então tiveram que retornar à Floresta Fangorn, pois a floresta precisava deles. Os Ents às vezes ainda saíam à procura delas, mas sem sucesso, até que não foram mais. Apesar disso, eles ainda tinham esperanças de que poderiam reencontrar aquelas donzelas, ou como os Ents diziam, aquelas entezelas. Barbárvore assim disse a Merry e Pippin: acreditamos que ainda podemos encontrá-las num tempo que virá. E talvez encontremos em algum lugar uma terra onde possamos viver juntos, ficando todos satisfeitos. Mas pressentimos que isso só acontecerá quando ambos, Ents e Entesposas, tiverem perdido tudo o que têm agora. E é bem possível que a hora esteja finalmente se aproximando, pois, se Sauron destruiu todos os jardins antigamente, hoje o inimigo tende a arruinar todas as florestas. Ou seja, essa crença dos Ents nos mostra que existe sim uma possibilidade deles se reencontrarem. O Ent diz que para esse encontro acontecer, precisam de um lugar em que a terra satisfaça ambos. E isso acontece com a nova morada dos Ents, o Jardim Árvore de Orthanc, como já foi dito no começo do vídeo. Barbárvore também diz que esse encontro só pode acontecer quando os Ents e as Entesposas perderem tudo. Agora ficou fácil, já que elas perderam tudo. Não existe um lugar em que elas possam viver que seja de seu agrado. E isso aconteceria com os Ents se eles não tivessem lutado. Na verdade, eles quase chegaram ao fim, e assim Barbárvore disse aos hobbits: nós, Ents, não gostamos de ser incitados, e nunca despertamos a não ser que fique claro para nós que essas árvores e nossas vidas correm grande perigo. Vemos então que eles quase perderam tudo. Com tudo isso, percebo que a intenção de Tolkien era assim que eles se encontrassem. Ele só não confirmou isso. E calma que tem mais. Barbárvore também fala de uma canção élfica. Não é uma canção dos Ents, mas sim dos elfos, o que nos prova mais uma vez a intenção de Tolkien, intenção de que os Ents encontrassem suas entezelas. E essa canção é um diálogo entre um Ent e uma Entesposa. Preste atenção, pois ela nos mostra muita coisa. Se a primavera em folha faia e a seiva os galhos banha, se a luz se espelha no regato e há vento na montanha, se o passo é largo, duro o esforço e frio corta o ar, volta pra mim, diz que é belo este lugar. Se a primavera ao campo chega e o trigo está na espiga, se branca flor qual neve brilha e no pomar se abriga, se em chuva e sol por sobre a terra perfume há no ar, eu fico aqui, não volto não, é belo o meu lugar. Se for verão por sobre a terra e à tarde a luz dourada, mil sonhos verdes derramar nas folhas enlaçadas. Se verde e fresco for o bosque e o vento for bem-vindo, volta pra mim, diz que aqui tudo é mais lindo. Se for verão e no calor a fruta escurecer, se a palha é seca e a espiga branca na hora de colher, se pinga o mel, cresce a maçã ao vento que é bem-vindo, eu fico aqui, à luz do sol, pois isso é bem mais lindo. Se for inverno, o duro inverno que mata e campo se invade, se a noite escura o dia sem sol devora sem piedade. Se o vento leste for mortal, então na chuva fria, vou procurar-te, vou chamar-te, eu volto nesse dia. Se for inverno sem canções, se a treva enfim vier, quebrado já o inútil galho, se luz já não houver, vou procurar-te e esperar-te, até seguir um dia,
contíguo pela estrada afora sob a chuva fria. E juntos para o oeste vamos nos encaminhar, e longe, longe encontraremos onde descansar. Na primeira e segunda estrofes, o Ent pede à Ent-esposa que volte, mas está claro que aquele lugar é bom apenas para ele, ou seja, entendemos que ali ele fala sobre a floresta Fangor. A resposta dela na segunda e quarta estrofes é a de que ficará onde está, nas Terras Castanhas, pois também está claro que aquele lugar em que vive é ideal para ela. Mas na quinta e sexta estrofes, o inverno se refere ao que os Ents e as Ent-esposas estão vivendo, pois Sauron destruiu qualquer lugar em que elas possam viver. E a Ent-esposa na canção diz que quando esse dia chegar, ela vai com ele. E como eles viviam no leste, o oeste é onde fica o Jardim Árvore de Orthanc, lugar em que será ideal para ambos e juntos passarão a viver. Como podemos ver, nessa canção diz que eles caminharão juntos novamente. Inclusive, a crença de Barbárvore dos Ents casa com essa canção dos Elfos. Ou seja, está mais do que óbvia a intenção de Tolkien em que eles se encontrassem após a derrota de Sauron e a construção do Jardim Árvore de Orthanc. Antes de concluir, vou pedir a vocês que, se forem comprar os livros de Tolkien, comprem através dos links que estarei deixando na descrição do vídeo. Isso ajuda muito. Um canal pequeno é difícil se sustentar. Fiz uma lista dos livros sugeridos, os que considero os mais importantes e necessários, também dos outros títulos. Livros também excelentes, mas não essenciais. Muito bem, para concluir todo esse raciocínio, preciso falar sobre a Carta 144 de Tolkien, pois assim está escrito. O que aconteceu a elas não é solucionado neste livro. Acredito que as Ent-esposas de fato desapareceram para sempre, sendo destruídas com seus jardins na Guerra da Última Aliança, de 3429 a 3441, da Segunda Era, quando Sauron adotou uma política de terra queimada e queimou a terra delas contra o avanço dos aliados Anduin abaixo. Algumas, é claro, podem ter fugido para o leste, ou até mesmo ter sido escravizadas. Os tiranos, mesmo em tais contos, precisam ter um pano de fundo econômico e agrícola para seus soldados e metalúrgicos. Se algumas sobreviveram assim, estariam realmente muito afastadas dos Ents, e qualquer reaproximação seria difícil. Com essa declaração de Tolkien e a outra que lhe diz não saber se os Ents e Ent-esposas se encontraram, para mim ficou ainda mais óbvio que ele realmente não queria dar uma resposta para isso. Inclusive ele fala que algumas podem sim ter sobrevivido. Então a única coisa que nos resta é deduzir com base no que está escrito nos livros e chegar em uma conclusão que faça o mais sentido possível. Então vamos concluir com base em tudo que foi falado no vídeo até agora. Após a derrota de Sauron, veio a Quarta Era, a Era dos Homens. Na verdade, o domínio dos homens durou até o fim do mundo. E nesse tempo da Quarta Era, como já vimos, os Ents se reergueram. Tiveram seu próprio reino chamado de Jardim Árvore de Orthanc. Encontraram suas Ent-esposas e lá viveram juntos, pois era um local ideal para ambos. Porém, não acredito que tenham vivido felizes para sempre, pois todas as raças foram se definhando, menos a dos homens. Os elfos foram extintos já no fim da Terceira Era. Os anãos acabaram aos poucos. Isso aconteceu também com os hobbits, que além de ir ficando ainda menores, chegaram ao fim. Não podemos nos esquecer que isso também aconteceu com os orcs. Então seria irresponsável de minha parte dizer que os Ents não tiveram um fim. Entendo que Tolkien não deu uma resposta oficial justamente por esse motivo, porém não tiveram um fim da mesma forma que essas outras raças, ou seja, eles não acabaram. Entendo que toda a mágica e fantasia desse mundo foi se extinguindo com o tempo. Até os Valar, os deuses desse mundo foram perdendo poder. Os homens foram fazendo da Terra-média algo mais parecido com o mundo real. E com isso entendo que os Ents tenham adormecido, passando a ser idênticos a árvores, como já era costume deles, inclusive as Ent-esposas, e despertaram apenas quando algo realmente grandioso aconteceu, ou seja, a Dagor Dagorath, pois como já foi dito nesse vídeo, eles só despertavam por algo grandioso. E os que morreram foram ressuscitados após o Apocalipse. Todos eles então ajudaram Yavanna na recriação do Novo Mundo, e aí sim viveram felizes para sempre, pois não mais havia maldade, nada que pudesse interferir e causar danos. Imagine a felicidade dos Ents em viver num mundo assim. Escreva nos comentários o que achou dessas conjecturas, o que você imagina que tenha acontecido com os Ents e as Ent-esposas, e qual o destino deles após a Dagor Dagorath. Esse foi o vídeo de hoje, fico feliz que tenha ficado comigo até aqui, muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.